Olá, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre classes dentro do Java. Eu criei aqui no canal uma série sobre os fundamentos do Java, trazendo esse conteúdo de forma acessível até para iniciantes em programação. Então, se você tem interesse em aprender Java, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios dessa série. Vem muita coisa bacana por aí e eu sei que você não vai querer ficar de fora. Então já se inscreve aqui para não perder os próximos episódios. Então vamos lá, o que são classes dentro do Java? Basicamente são estruturas que vão permitir a gente representar os conceitos do mundo real e assim resolver esses problemas que a gente trouxe de lá. Então dentro do Java praticamente tudo é uma classe. Os programas Java que a gente vai desenvolver normalmente vão estar envoltos em uma classe. Vai ter uma classe sendo declarada e a lógica lá dentro. É assim que a gente programa em linguagens orientadas a objetos, ou seja, elas representam objetos do mundo real através do uso de classes. Para exemplificar, pensa, por exemplo, se você fosse implementar um sistema de rede social. Você poderia identificar objetos associados a esse contexto de negócio, a essa necessidade de problema que a gente tem para resolver. Para criar uma rede social, a gente precisa ter alguma coisa que represente os dados pessoais do indivíduo que vai acessar nosso sistema, os dados do usuário da plataforma, inclusive dados, por exemplo, do perfil dele, o perfil público, o que ele expõe para o mundo exterior. Esses conceitos todos vão ser modelados no nosso programa Java através de uma classe. Então perceba que a gente cria os nossos programas orientados a objetos. A gente identifica esses objetos e aí quando vai programar, cria as classes que representam ele. Esse é basicamente o uso de orientação a objeto, de forma resumida. Então qual é a diferença entre classes e objetos? A gente falou dos dois termos. Basicamente a classe é o blueprint, é a planta, é a receita para criar objetos. As classes definem o que o objeto precisa ter, como ele vai se comportar, e é por isso que elas são usadas para criar os objetos dentro do nosso programa Java. Então você pode pensar na JVM como o arquiteto que vai olhar, consultar esses blueprints, que são as nossas classes, para construir os nossos objetos que serão usados nos nossos programas Java. E para exemplificar, a gente tem a criação aqui de uma classe gato. E dentro dessa classe a gente diz como o gato é, o que ele possui de atributos, a gente usa esse termo, atributos, e também comportamentos, o que ele faz. Por exemplo, a gente tem o método miar aí, que define um comportamento do gato que é miar. Então tudo isso representa a classe gato. A partir dessa classe, a gente constrói objetos. Veja que eu tenho dois gatos diferentes aqui, mas todos foram criados a partir dessa classe. Os dois têm raça, têm nome, têm tamanho e miam. Só que a raça deles é diferente, o nome deles é diferente, o tamanho é diferente e o miado também. Eles são gatos, mas têm suas próprias características. Então esses gatos seriam chamados também de instâncias da classe. A partir dessa classe eu posso ter diferentes instâncias, que é um termo que a gente usa também para se referir aos objetos criados a partir da classe. É por isso que é muito comum usar o verbo instanciar. Ele significa criar um objeto a partir de uma classe. Então, qual seria a sintaxe de declaração de uma classe? A gente vai ter a palavra reservada class, que é uma palavra que significa classe, certo? Então, quando eu estiver definindo uma classe no meu arquivo Java, eu vou começar com essa palavra, class. E depois dela eu vou ter o identificador da classe, que vai ser usado para referenciar os objetos dessa classe. Então, a gente pode definir a classe gato dessa forma, usar a palavra class, o identificador gato, e abrir o bloco de comandos para declarar os atributos e os métodos dessa classe. E perceba que o nome que a gente usa vai seguir a sintaxe Pascal Case. É a mesma coisa do Camel Case, a gente vai alternando uma letra maiúscula de cada palavra que compõe o nome da classe, mas a primeira letra do nome da classe também é maiúscula. Toda classe a gente define com a primeira letra maiúscula. E aí, a partir dessa classe, dessa definição de classe, a gente pode declarar atributos e métodos, como eu falei. Então, a gente declara aqui os atributos como variáveis dentro da classe. Eu estou declarando variáveis dentro do escopo da classe. A gente já usou a declaração de variáveis dentro de métodos e dentro de parâmetros dos métodos. Agora a gente define elas no nível da classe. E é por isso que elas são chamadas de atributos ou variáveis de instância, porque elas pertencem à classe e elas ficam acessíveis, obviamente,
para todos os métodos declarados na classe. E aí a gente também tem a definição de métodos, na mesma sintaxe que a gente já aprendeu, e esses métodos vão definir comportamentos da minha classe. Nesse caso, a gente só colocou o miar aqui, imprimindo uma mensagem para o usuário, mas a gente poderia acessar esses atributos que foram declarados na classe e utilizá-los para implementar os nossos métodos, para criar, definir comportamentos desse gato. A gente poderia, por exemplo, testar, dependendo da raça, como é que é o miado do gato. E para consolidar esse entendimento, pensa que o que um objeto sabe são os atributos, são as variáveis de instância, e o que o objeto faz são os métodos, tá ok? Esse entendimento aqui ele é muito importante, porque os nossos programas Java vão ser sempre construídos dessa forma, definindo classes, definindo atributos para essas classes e definindo métodos para essas classes, porque é elas que vão ser usadas efetivamente para criar os objetos do mundo real que vão nos ajudar a resolver nossos problemas. E agora, para consolidar todo esse conhecimento teórico, vamos implementar aqui uma classe com atributos e métodos dentro de um projeto Java. Estou aqui com o projeto Estruturas Básicas Java aberto. Esse projeto, lembrando, foi elaborado no vídeo sobre variáveis, então se você ainda não viu esse vídeo, sugiro dar uma olhada nele, eu vou deixar aqui num card para você, e depois volta para cá para continuar esse vídeo. Então, com esse projeto aberto, a gente vai agora trabalhar com o conceito de classes. Por isso, eu vou clicar nesse botãozinho aqui para criar um novo arquivo. A gente vai criar um arquivo separado para não misturar as coisas. Então, eu vou pressionar esse botão, e aqui eu vou digitar o nome da classe que eu quero criar. E no nosso caso, a gente vai criar uma classe para representar o despertador, que foi inclusive um exemplo que a gente viu no vídeo passado, onde a gente implementou os métodos desse despertador. Agora a gente vai criar a classe que o representa. Então vou chamar aqui de despertador.java, todo programa Java tem que ter essa extensão aqui Java, dou Enter e a minha classe, olha só, já foi criada aqui, ó, Public Class Despertador. Eu sei que você pode estar com curiosidade a respeito desse public, mas calma, paciência, a gente ainda vai falar sobre ele mais à frente. E agora aqui dentro, a gente vai começar a descrever esse despertador. O que um despertador sabe? Quais seriam os atributos dele? No nosso caso, a gente vai ter duas funcionalidades dentro desse despertador. Ele vai ser capaz de ativar o soneca e de agendar um alarme. São exatamente os métodos que a gente criou no vídeo passado, tá certo? Só que aqui nesse arquivo, a gente trabalhou de uma forma que é chamada procedural. Então a gente criou uma classe com vários métodos ou várias funções e utilizou elas para resolver nossos problemas. Agora a gente vai fazer algo diferente. A gente vai usar a orientação objeto. A gente vai criar um objeto que contém esses comportamentos, essas operações dentro dele. É assim que a gente trabalha no Java com orientação objeto. Então vamos lá, nosso despertador precisa conhecer as horas, os minutos e também a gente vai colocar aqui o tempo de soneca para ser customizável. Não precisa ser só 5 minutos, quem quer dormir mais de 10 minutos vai poder ter essa funcionalidade. Então vou colocar aqui, ó, soneca. Então a gente informa o tipo e o nome do atributo, seguido por ponto e vírgula para encerrar o comando. Então a gente declara esses 3 carinhas aqui dentro do bloco de comandos da classe. E por causa disso, eles não são variáveis comuns, eles são variáveis de instância, pertencem ao despertador. Todo o despertador que a gente criar vai ter essas variáveis de instância acessíveis para ele. E agora a gente vai trazer aquelas operações que a gente tinha criado na aula passada para dentro da classe. Eu vou inicialmente copiar essas 2 operações, a gente vai ajustar ainda, e eu vou colar aqui. E aí agora a gente vai fazer alguns ajustes nessas operações. Qual vai ser o primeiro ajuste? Eu vou tirar o static, a gente usou essa palavrinha para poder chamar esses métodos lá na main, mas a gente não vai mais precisar dela agora. Por enquanto você só precisa se preocupar em conhecer essa sintaxe aqui de declaração, tá ok? A sintaxe de declaração de um método. Só que esse método aqui, ativar soneca, agora a gente quer que ele seja influenciado pela informação de soneca que o meu despertador conhece. Se eu configurar 5, por exemplo, no valor da soneca, eu vou ter a mensagem só mais 5 minutinhos. Mas se eu configurar 10, eu vou ter só mais 10 minutinhos. Eu tenho uma mudança aí, dependendo do valor da soneca. Então, o que a gente faz para ter esse comportamento variável? A gente usa a variável de instância soneca. A gente vai tirar o 5 daqui,
Vamos transformar essa mensagem, essas duas mensagens, em duas strings separadas, e aí a gente vai imprimir elas e mais alguma coisa, que vai ser o valor da soneca. O mais aqui, como eu venho falando, é o operador de concatenação de strings. Ele junta uma string com a outra. E aí, no final, a gente vai ter a mensagem só mais 5, por exemplo, minutinhos. Dependendo do valor da soneca que for configurado nessa instância de despertador. E uma coisa importante é que agora, dentro de todos os métodos da minha classe, eu também tenho acesso às variáveis de instância. Eu não tenho acesso apenas às variáveis declaradas aqui nesse bloco de comandos. Eu tenho acesso a tudo que foi declarado no bloco de comandos da classe, porque tudo aqui pertence à classe. Então, meus comportamentos, meus métodos são afetados pelos atributos da classe. E é por isso que, ao invés de receber essas informações como parâmetros, a gente vai utilizar elas dos próprios atributos da classe. Na forma procedural de programar, com procedimentos, vamos dizer assim, a gente tem que sempre informar tudo que o método precisa para funcionar. Só que agora, dentro de uma classe, o que o método precisa para funcionar é um atributo da classe. Então eu já vou ter essa informação quando eu criar a instância a partir daquela classe. Eu vou ter informado horas, minutos e o tempo de soneca quando eu criar a minha instância de despertador. Eu vou ter feito isso. E é por isso que eu só fiz remover aqui, os parâmetros, e agora eu já estou acessando os valores desses atributos. E prontinho, eu já tenho minha classe configurada com atributos e métodos. E é assim que a gente cria classes aqui dentro do Java. Esse foi o vídeo sobre classes dentro do Java. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, que tenha entendido esses conceitos que são muito importantes. E se esse foi o caso, apoia aqui meu canal. Me diz o que você achou do material, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Dá essa força porque, embora o canal seja novo, eu quero muito que esse canal cresça e trazer mais e mais conteúdos para vocês. Beleza? Então um abraço para você e até o próximo vídeo.